Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Especiais TV Fevale e nosso tema de hoje é bullying. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a pesquisadora e psicóloga, pesquisadora sobre esse assunto, Lisiane Menegotto, aqui da Fevale, professora também, e a Ariane Plang, que é Miss Rio Grande do Sul 2014 Plus Size, está aqui no estúdio também. Como vão? Tudo bem? Tudo bem. Bom, para começarmos então, Lisiane, como é que surgiu esse termo, então, bullying? De onde é que vem esse termo? Bullying é um termo de origem inglesa, inclusive assim, não tem uma tradução que seja fiel a esse termo na língua portuguesa. É um termo que vem da palavra bully, que significa valentão. Então, o bullying ele está diretamente ligado a legitimar esse lugar de valentão, né? Tanto que o bullying, na verdade, é um fenômeno da violência, né? Mas ele se diferencia da violência como uma especificidade da violência na medida em que este que é o agressor conta com testemunhas, para que essas testemunhas possam, então, legitimá-lo nessa posição de valentão, né? As testemunhas, em geral, têm medo de serem as próximas vítimas, então elas acabam, né, legitimando o valentão nesta posição. Então, existe sempre esses atores, né, na prática de bullying. O agressor, as testemunhas e a própria vítima. Bom, essa é uma das características, então, aquela violência gratuita sem que nenhuma pessoa esteja acompanhando, então não é caracterizado bullying. Não, porque tem que ter a testemunha, né? Muitas pessoas confundem violência com bullying. Bullying é uma violência, mas a violência ela é muito mais ampla do que o bullying, né? Muitas vezes a gente está diante de uma cena de violência e não de bullying, né? Mas tem... digamos assim, os efeitos são muito semelhantes, né? A diferenciação, na verdade, ela é pedagógica, porque a violência em si, ela traz efeitos muito ruins na vida do sujeito, né? E a gente fala, em geral, de infância. São crianças que sofrem violência e carregam isso como marcas, como cicatrizes para o resto da vida, né? Então, independente se é bullying ou violência, tem efeitos. Agora, esse bullying ele pode se estender por outras fases da vida ou ele é característico da infância? Não, ele pode se estender. Existe bullying onde existem pessoas, né? Sempre está presente. Claro que ele é muito mais estudado no contexto escolar, entre crianças e jovens, mas ele também existe entre adultos, né? Inclusive tem estudos do bullying no trabalho também, né? Então tem estudos que ultrapassam essa questão de ser somente com criança ou adolescente. Bom, agora a Ariane, a nossa Miss, então, Miss Plus Size Rio Grande do Sul 2014. Antes de colocar, então, essa faixa bonita, essa coroa aí, você já sofreu, então, alguma situação na infância ou até na fase adulta, então, que possa ser caracterizado aí como bullying? Olha, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui na condição de Miss e, com certeza, na condição de Plus Size, né? A questão do bullying, com certeza, em muitas oportunidades, né, tiveram aquelas situações de gozações, né, de risos, de brincadeiras, porque eu sou plus size desde que eu me conheço por gente, né? Então eu sempre fui gordinha, eu sempre tive uma relação muito boa com o meu corpo, né? E isso eu acho que é importante, de repente a Lisiane pode até me corrigir se alguma coisa, já que, né, a psicologia tem melhores impressões. O que eu acredito do bullying? É claro que há aquele bullying de violência e eu já fui, sim, com certeza, né, que as pessoas riam, brincavam, mas eu acho que o fato de me aceitar, né, como sou, e ter uma segurança diante disso, né? E até mesmo transformar um suposto bullying numa brincadeira, né? Então, às vezes, as pessoas vinham assim com alegações mais críticas, vamos dizer, mais pesadas, né? E eu sempre levei na brincadeira. Eu tenho um exemplo que eu sempre tenho em mente. Quando eu tinha 14 anos, eu ganhei de presente uma viagem para Disney World, né? E lá, no Parque SeaWorld, tem a baleia,
a famosa baleia chamu, né? Que é conhecida no mundo inteiro. Então eu nunca vou me esquecer que quando nós entramos no parque, algumas pessoas que eram da nossa viagem brincavam, agora a Ariane vai estar junto com a prima, com a parente, né? E eu levei muito de letra, né? Eu disse, olha que chique, eu pelo menos tenho uma parente famosa, vou tirar foto com a minha prima. Então eu sempre tive essa situação, né? Claro que já teve aquelas questões, principalmente quando a gente é adolescente, quando a gente tem os namoricos de colégio, né? Onde a gordinha geralmente era posta de lado, né? Era sempre vista como a melhor amiga dos meninos, mas não era a pessoa certa, de repente, para ter um relacionamento em função de que era gordinha, né? Então, realmente, eu acho que o bullying existe. Até mesmo eu vejo o bullying como, de certa forma, uma imposição da sociedade, né? Porque se não houvesse uma cobrança muito grande, e isso eu digo em exemplo ao corpo, né? Se não tivesse essa mistificação, essa cobrança com o corpo ideal, tu tem que ser bonita como a fulana da revista, como a ciclana atriz, né? Eu acho que se a sociedade não houvesse uma imposição tão grande da sociedade, com certeza nós não teríamos tantos casos de bullying, né? Porque essa questão que a Lisiane colocou de que a pessoa quer, na realidade, o bullying, qual é o favorecimento do bullying? Para a pessoa nenhum, né? Mas ela tem aquela felicidade em ver o outro menor que ele, né? Então eu acho que se não tivesse tantos tabus, tantas imposições, tantos modelos que a sociedade impõe, né? Eu acredito que nós teríamos menos casos de bullying. Mas eu realmente, não tenho, não me recordo de nenhuma situação de que tenha chorado, de que tenha sofrido. Eu sofri bullying agora de muitas pessoas, né? Imagina uma pessoa com 39 anos de idade, casada, com 2 filhos, gorda, né? Que se assumiu que usa um modelo, que se usa de modelos 48, 50, né? Desfilando de maiô e concorrendo a um concurso a nível estadual, né? Então, com certeza, teve pessoas, assim como eu tenho pessoas que me agradecem, meninas gordinhas, que dizem, depois que tu te tornou Miss, a situação mudou, as pessoas me veem mais bonita, as pessoas chegam a mim de outra maneira, né? Então, acho que é por isso também que a gente tem essa situação. Mas, com certeza, teve muitas pessoas que já me olharam de nariz torto, tem aquelas que riem, né? Tem aquelas que acham o concurso ridículo, né? Então, eu acho que o bullying, quando não é feito com uma violência que expõe, principalmente em casos de crianças, porque nós temos bullying com violência física, né? Então é uma outra situação. Mas o bullying, assim, em adultos e já pessoas que têm essa personalidade formada, eu acredito que há muito da segurança da pessoa, né? De dizer quem eu sou, eu me aceito assim, eu me amo assim e eu vou viver assim, né? Então eu acho que isso aí com certeza, mas o bullying existe, sim. Eu agora sofro ainda, mas estou tirando de letra por enquanto a questão do bullying. Pois é, a gente consegue perceber que conseguiu lidar com isso, vem lidando ainda de uma maneira muito tranquila, né? Doutora, isso tem algum reflexo na vida da pessoa, enfim, como ela lida com esse tipo de situação? Que a Ariane coloca para a gente pensar é uma característica que não é, a gente não pode generalizá-la, né? Nem todas as pessoas têm essa condição que a Ariane coloca de superação, né? Olha onde ela está hoje, olha quem é a famosa hoje, né? Então, assim, é uma virada de jogo que nem todas as pessoas têm essa condição. A gente sempre diz que a infância é um período muito delicado, porque é na infância que a pessoa está se constituindo, né? Digamos, o grande momento de constituição psíquica se dá na infância e na adolescência. Então, se essa pessoa não tem uma rede de apoio, né, um adulto que esteja atento a esse sofrimento, essa pessoa sim pode se desenvolver com essas marcas e essas marcas terem efeitos bastante perigosos na vida dela, né?
é sempre importante que a gente esteja atento às crianças. Acho que isso é um sinal que os pais, a escola precisam, eles precisam estar atentos às crianças, né? Isso que a Ariane coloca da violência física, né? Que é a característica do bullying. Sim, essa em geral a escola percebe, essa em geral a família percebe, porque ela traz marcas visíveis no corpo, né? Mas existe um tipo de violência que caracteriza o bullying, que é uma violência sutil, que é aquela que é oriunda de fofocas, de expor a criança, o adolescente, a pessoa, né? A gente estava mesmo comentando situações antes aqui nos bastidores, né? Então, são situações que vão expondo aquela criança, aquele adolescente, sem que ele tenha condições de se defender. Essa é uma condição que a Ariane coloca que é dela. Ela sempre conseguiu se defender com bom humor, né? O bom humor é uma boa defesa com relação ao bullying, né? Faz com que ela não se torne uma vítima em potencial, porque a vítima de bullying em potencial é aquela vítima passiva, aquela que não consegue se defender, aquela que não consegue se colocar, aquela que sofre silenciosamente e acaba demonstrando isso através da aprendizagem, né? Uma criança que começa a demonstrar problemas de aprendizagem, uma criança que não quer ir para a escola, né? O risco de evasão, porque é lá na escola que acontece isso, ninguém está vendo. Então, quanto é importante a gente poder estar atento a esses sinais, porque podem ser, assim como podem ter várias outras causas, podem ser sinais de bullying também, né? E muitas vezes a criança tem medo de entregar o agressor, porque ela também sofre ameaça desse agressor, né? Então ela fica, de uma certa forma, de mãos atadas. E se não tiver alguém atento àquilo, a criança está numa situação muito complicada, né? Onde ela sozinha não consegue dar conta e não tem ninguém que esteja atento a isso. Eu sempre digo para os meus alunos que pior do que o bullying é ele passar desapercebido, né, pelos adultos. É os adultos não se darem conta que a criança está sofrendo, o adolescente está sofrendo. Porque pior do que o bullying são as marcas que ele deixa pela omissão das pessoas, né? Então, essas características que a Ariane traz para nós, eu não tenho visto como características muito frequentes nas crianças e nos adolescentes. São situações ímpares, né, onde a gente percebe esse tipo de coisa. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo e já a gente continua falando então sobre o bullying. Até já!